Boa noite. Acho que podemos iniciar, né, Geraldo? Boa noite, bem-vindos todos para esse nosso segundo dia, em comemoração ao Dia Mundial da Segurança do Paciente, que acontece em 17 de setembro. Então, o grupo de voluntários da saúde do grupo da qualidade e segurança, então, resolveu fazer essa atividade, que ocorreu no dia de ontem. Hoje também temos essa atividade das 18 às 19, 19h30, e amanhã, novamente, das 18 às 19. Então, sejam muito bem-vindos, aproveitem e amanhã participem novamente. Está sendo bastante legal. Todas as colegas e os colegas que vão apresentar estão muito animados, e então bem-vindos, e eu passo para a Andrés para moderar essa atividade de hoje. Muito obrigada, boa noite, sejam todos bem-vindos, é com imenso prazer que a gente recebe todos vocês, nós preparamos isso com muito carinho e dedicação, espero que a gente consiga contribuir a cada um de vocês e leve um pouquinho e consiga transformar a unidade onde vocês trabalham. Nossa primeira palestrante é a Fernanda Martinelli, ela vai falar sobre a Meta 2, que é comunicação efetiva. A Fernanda ela é farmacêutica bioquímica pela Universidade do Vale do Itajaí. Ela tem MBA em gestão empresarial e gestão em saúde pela FGV. Ela é mestre em ciências da saúde pela Universidade do Sul de Santa Catarina, e ela é avaliadora e consultora da metodologia ONA. Fernanda, seja muito bem-vinda, aguardamos a sua excelente apresentação. Obrigada, Andres. Falar da Meta 1 e da Meta 2, eu vou compartilhar minha apresentação, então, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre as metas internacionais. Vamos lá. Ok, está aparecendo a apresentação? Sim, sim. Ok. Ok, então antes de a gente começar a falar das metas internacionais de segurança do paciente, eu queria apresentar para vocês um pouquinho da história de por que essas metas internacionais foram criadas, né? Então, em uma linha do tempo, lá em 1999, um Instituto de Medicina, que foi um instituto americano, ele publicou um relatório que foi um dos relatórios mais importantes publicados por eles e até o momento, que é o intitulado de Raro é Humano,
onde esse relatório mostrou muitos dados interessantes de pacientes que morrem atualmente e sofrem eventos, né, por causa de erros assistenciais. E esse relatório, ele estimulou diversas ações para melhorar a segurança do paciente. Após esse relatório, em 2004, a OMS criou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, que teve como objetivo coordenar, disseminar e acelerar melhorias para a segurança do paciente. Foi uma aliança mundial. Ainda no âmbito mundial, em 2005, no ano seguinte, foi criada também pela OMS as metas internacionais para a segurança do paciente. Foram 6 metas que foram criadas a partir de ações voltadas para a segurança do paciente e com o objetivo de promover melhorias específicas em áreas que foram pensadas como mais problemáticas na assistência. Então, ao decorrer de hoje e amanhã, nós vamos entrar e falar um pouquinho de cada uma delas. E em 2013, agora no âmbito nacional, foi criada a portaria 529, que foi a portaria do Núcleo de Segurança do Paciente, que teve como objetivo de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde. E em 2013 também, agora também no âmbito nacional, e aproveitando as metas internacionais de segurança do paciente, foi desenvolvida mais um cuidado, que foi as lesões por pressão. Então, amanhã também será comentado, além de das metas internacionais, as lesões por pressão. As metas internacionais de segurança do paciente, elas são, então, a meta 1, que é identificar os pacientes corretamente, meta 2, que é a meta de melhorar a comunicação efetiva, a meta 3, melhorar a segurança de medicamentos de alta vigilância. Essas 3 metas a gente vai falar sobre elas hoje. A meta 4, assegurar as cirurgias com o local correto, o procedimento correto e o paciente correto. A meta 5, reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados à saúde. E a meta 6, reduzir o risco de lesão aos pacientes decorrentes de queda. Então, agora falaremos um pouco especificamente da meta 1, que é a identificação correta dos pacientes. Ele é um dos primeiros cuidados para uma assistência segura, é a porta de entrada, logo na admissão do paciente, onde ocorre essa primeira barreira, né, que é a identificação do paciente. E ela deve ser mantida desde o início, de onde o paciente está, até a sua alta. Ela tem o objetivo de identificar, e a instituição deve, né, identificar corretamente o paciente em todas as etapas do cuidado. E isso significa que é desde a de acordo com a identificação do paciente, tá? O objetivo principal, os objetivos principais dessa meta 1 de identificação dos pacientes é evitar os erros relacionados a alguma ocorrência, né, de identificação incorreta dos pacientes. Então, algum procedimento que foi feito num paciente incorreto, entrega de resultado a um paciente que foi entregue ao paciente errado devido a uma identificação incorreta, ao medicamento que foi administrado ao paciente de forma incorreta, sangue ou hemoderivados, uma bolsa de sangue, transfusão que não estava corretamente identificado, exames, enfim. E orientar a equipe em todos os procedimentos a serem realizados. Então, antes da administração de medicamentos, antes da coleta de exames, que é a conferência da identificação daquele paciente para ver se ele é realmente o paciente que quer se realizar aquele procedimento. Então, em todas as etapas do cuidado mesmo, em todas os procedimentos que aquele paciente vai passar, vai realizar dentro da instituição. E como fazer essa meta? Então, inicia-se pela padronização. O que é a padronização? O que o paciente vai utilizar como identificador, né? Ele vai usar uma etiqueta, ele vai usar uma pulseira, o que vai estar descrito nessa pulseira, o que vai estar descrito nessa pulseira. Então, cada instituição deve
padronizar o que vai estar descrito nessa pulseira ou nessa etiqueta e utilizar como identificadores daquele paciente desde o início da sua admissão, desde lá da recepção, de onde ele entra até a sua alta. Né? Então, normalmente as instituições utilizam nome completo do paciente, data de nascimento, nome da mãe. Cada instituição define o que é melhor e o que cabe naquele momento, naquela instituição. O que deve se tomar cuidado é para que esse identificador não mude, né? Então, por exemplo, o número do quarto, o paciente pode trocar de quarto naquela internação, então não serviria como identificador, porque pode haver uma confusão dessa forma. Então, inicialmente, seria padronizar qual é a forma de identificação e quais serão os identificadores do paciente para aquela instituição. Orientar toda a equipe assistencial para que todos, desde a admissão do paciente, identifiquem, né, o paciente, para que ele tenha a sua pulseira ou tenha a sua etiqueta, para que o medicamento que ele vai utilizar tenha etiqueta, para que os tubos de coleta de exame tenham etiqueta, as dietas tenham a sua etiqueta, tenham os seus identificadores. E os pacientes, acompanhantes familiares e cuidadores podem fazer parte desse processo e devem, eles são muito parceiros, né, nessa etapa do processo. Então, é muito importante envolver os familiares, acompanhantes e cuidadores em todo esse processo. Eles ajudam e fazendo parte, né, o paciente e a família fazendo parte do cuidado. E o monitoramento, quer dizer, sempre monitorar para ver se existe um paciente sem identificação, para ver se existe uma medicação sem identificação, para que não exista nenhuma ocorrência ou possa não existir nenhuma ocorrência por falta de identificação dos pacientes. Onde aplicar dentro da instituição? Em todos os ambientes de prestação de cuidado, quer dizer, desde a admissão do paciente na recepção, mesmo que ele entre para um procedimento eletivo, que ele vá para um centro cirúrgico, ele tem que estar identificado, ou que ele entre por um ambulatório, ou por pronto-socorro, vai fazer exames de imagem, então tudo relacionado àquele paciente até a alta dele deve ser identificado. Então, em todas as etapas do processo e em toda a instituição. E como que tem a etiqueta, pode ser através de auditorias internas, as instituições, quando forem fazer as auditorias internas, podem colocar nos seus checklists um item, né, para verificar também essa meta de identificação dos pacientes e monitorar alguns eventos, os eventos que podem acontecer relacionados à identificação incorreta dos pacientes. Eu coloco como alerta aqui, para chamar atenção mesmo, né? Pacientes com nível de consciência ou algum déficit cognitivo, é muito importante ter o paciente familiar e ter como base o prontuário do paciente para a identificação dele. Às vezes ele não vai conseguir, por exemplo, antes da administração do medicamento, quando a gente vai fazer a conferência para ver se é ele mesmo. Então, às vezes o paciente está sedado, às vezes o paciente está inconsciente, né? Então, quem pode ajudar nessa conferência? Então, tem algumas particularidades importantes que devem ser pensadas nessa meta 1. Buscar alternativas para a identificação, então, pacientes que às vezes não têm os membros, né, ou podem estar queimados, amputados, bebês, crianças, então, alternativas de identificação de alguns pacientes. E integridade e legibilidade da pulseira ou da etiqueta, porque não adianta, né, ter a identificação, mas ela não estar legível e as informações necessárias para que a gente sempre possa fazer essa conferência. Então, essas são as informações para chamar a atenção mesmo. A Anvisa, em 2013, traz, para finalizar aqui, que é a identificação de todos os pacientes, isso pode ser pacientes internados em regime de hospital-dia, emergência, ambulatório, deve ser realizada em sua admissão e precisa permanecer a identificação dele durante todo o tempo que ele estiver submetido ao cuidado.
Então, é aquilo que a gente vem falando agora, né? Desde o início da identificação até da sua admissão, até a sua alta, a identificação dele. E tudo que diz respeito ao paciente, né? A sua identificação correta. Ok? Bom, então, na sequência, vamos para a meta 2. Eu vou pular essa parte da história, onde a gente já falou sobre as metas, porque como foram criadas as metas internacionais, e vamos para a meta 2, que é a meta de melhorar a comunicação efetiva. Essa meta, então, a comunicação ela ocorre em todas as atividades que integram a assistência ao paciente, é a comunicação mesmo, né? Como se fala mesmo. A segurança da assistência depende de uma comunicação entre os colaboradores, não só os colaboradores, mas entre os profissionais, os colaboradores e o paciente, e o acompanhante, e o cuidador. A instituição deve padronizar como, por quem e para quem serão transmitidas as informações do paciente e registrar essas informações. Entende-se que ocorre uma comunicação eficaz quando o que foi falado foi entendido. Então, na verdade, não é somente o que foi falado foi bem dito, mas se o que foi entendido é aquilo que o emissor quis passar como mensagem, né? Essa é a comunicação efetiva. O objetivo dessa meta, então, é desenvolver uma abordagem para melhorar a comunicação entre os prestadores de cuidado, estabelecendo uma comunicação efetiva, oportuna, precisa, completa, com todas as informações necessárias, sem ambiguidades, sem desentendimentos e compreendida pelo receptor. Então, não é somente o que quem está falando passa a mensagem, mas se quem está escutando entendeu a mensagem que foi passada. Como fazer? Então, aqui tem 2 momentos diferentes dentro de uma instituição de saúde. Então, essa meta 2, ela entra em 2 momentos distintos que incluem o readback, que é uma técnica, que é o ler de volta, que ela se aplica quando existe uma comunicação de um resultado ou de um exame, ou de uma prescrição, ou de alguma informação, e ela teve que ser feita de forma verbal. Então, a anotação desse resultado, por quem recebe a mensagem, ela deve ser feita, e ela deve ser lida para confirmar aquilo que foi dito, né? Então, eu recebo o resultado de um exame, eu anoto e eu leio, é o readback, é o ler de volta, para confirmar se o que eu escrevi, se aquilo que eu anotei e eu li está correto. Isso pode acontecer, às vezes, num resultado de algum exame crítico, de algum resultado no pronto-socorro, de algum exame laboratorial, onde os médicos lá no pronto-socorro estão esperando um exame para entrar com uma medicação, então existe essa comunicação de um resultado, por exemplo, né, de forma urgente, numa UTI, dentro de um centro cirúrgico, no meio de uma cirurgia. Então, existe essa técnica que se chama readback. E existe uma outra forma, né, de implementação de comunicação efetiva, que chama-se SBAR, que ela entra num outro tipo de situação, que são as passagens de plantão, são transferências de paciente, informações de prescrição médica, de evolução, que ela aborda a situação atual, né? É bem o que a sigla SBAR já diz. Então, é o que está acontecendo, são itens, né, para a gente não esquecer o que a gente precisa anotar e fazer como se fosse um checklist, né? Então, a situação atual, que é o que está acontecendo, o que eu preciso saber, antecedentes, né? A história resumida, aquele tratamento para formar uma história do paciente, a avaliação de como o paciente está no momento, quais são as alterações, as condutas, o que eu preciso saber de mais importante, e as recomendações, né? Então, o que deve ser feito e o que deve ser recomendado. Então, numa passagem de plantão, se a gente passar pelo menos essas informações para a próxima equipe, para cada paciente, para determinada situação,
é considerada essa técnica como uma comunicação efetiva. Então, são essas duas situações onde essa meta pode ser aplicada dentro de uma instituição de saúde. Então, onde aplicar passagens de plantão, onde a gente aplica aquela técnica SBAR, transferências do paciente de setor, né, ou entre instituições, se o paciente vai ser transferido, também aplica-se o SBAR, comunicação de resultados de exames, o readback, que é aquela que a gente anota, alguma prescrição verbal em alguma situação de emergência, também a gente aplica o readback. Como gerenciar, então, da mesma forma que a meta 1, através de indicadores, então, quantos readbacks, né, e aí a gente coloca em comparação com prontuários, porque tudo que a gente faz em emergência, em urgência, a gente não tem aquele tempo de ir lá e abrir o prontuário ou escrever em prontuário, mas não exclui o fato de que a gente deve fazer os registros, né? Então, quanto de conformidade daquela situação de emergência, onde eu tive que fazer a anotação de emergência, onde eu tive que aplicar a ferramenta do relacionado a as duas situações, algum evento, alguma falha na comunicação. Eu chamo a atenção aqui em um alerta para alternativas, e aí a instituição define alternativas que podem acontecer, a instituição vai permitir, em situações onde essa releitura, por exemplo, no caso do readback, não vai acontecer. Então, coloquei aqui, por exemplo, sala de cirurgia, onde está todo mundo ali, né, no meio do paciente, ou alguma situação de emergência onde todo mundo está em função, né, do paciente, acudindo o paciente, e não tem tempo, não vai conseguir anotar e fazer o readback, né? Enfim. Então, a meta 2, a gente, quando for implementar, deve prever essas situações, o que a instituição permite de exceção, né? Quais são as exceções e quais são as alternativas para que isso possa acontecer, porque a prioridade é sempre o paciente, né? E aqui eu trago, então, da Rede Brasileira de Enfermagem, capacitar a equipe para uma adequada comunicação entre os profissionais, usando metodologias que facilitem a compreensão, como o SBAR. E a comunicação ineficaz está entre as causas raízes de mais de 70% de erros na atenção de saúde. Então, é bem impactante, é bem importante, né? Certo. Fernanda, obrigada. Muito obrigada pela sua apresentação. A gente não teve pergunta no chat, mas tivemos 2 comentários bem legais. Perfeito, a comunicação é fundamental para a uniformidade do processo, independente do plantão, que é o que acho que você trouxe mesmo, né? E a outra é que as ferramentas de comunicação geram um modelo mental compartilhado pela equipe. Se você quiser comentar um pouquinho para eles, foi comentário deles. A passagem de plantão e eu lembro muito do noturno, né? Às vezes o plantão noturno era o que mais sofria com passagens de plantão, que fica esquecido, e realmente esse modelo mental, quando a gente já fica, né, na gente, a gente já vai aplicando e fica bem mais fácil. Transferências de instituições, a gente muitas vezes fica refém de outras instituições, mas o paciente sofre muito quando a gente acaba deixando alguma informação, né, esquecendo, ou fica depois fica pendências de resultados de exames, enfim. Então, é bem importante, essa técnica, ela acaba contemplando muitas informações, é bem interessante. Posso comentar agora alguma coisa? Claro.
Me deixa, André. André, desculpa. Não, imagina. Não, imagina. Eu aqui. Não, ontem a gente fez diferente, é por isso, né? Não, e tem outras ferramentas, né, Fernanda, complementando, assim, para uma situação mais de urgência, né? A aplicação do medicamento durante uma parada e fazer um check-back, né? Mais rápido, em que você confirma, epinefrina, tantas miligramas, né? Quando o médico tem situações que a prescrição é verbal, né? Não tem como naquele momento da urgência, né? Isso mesmo. E aí são essas alternativas, né? Que devem ser previstas, vamos dizer, o que a gente vai fazer se a gente não conseguir, naquele momento, fazer uma prescrição verbal, que vai só falar, mas essa confirmação, né? Tem muitos medicamentos que são parecidos, os sound-alikes, e isso é muito crítico, né? Principalmente em situação de emergência, que a pessoa já sai correndo, já sai falando, e dosagens muito parecidas, mas em situações de emergência abrem-se muitas exceções, né? A gente sabe. Então... E uma outra questão que eu queria falar da identificação, que a gente fala que tem que conferir, que tudo tem que estar identificado com o nome do paciente, né? Não tem escolha, é o nome mais um identificador, como você bem falou. Mas assim, e a colaboração do familiar ou do próprio paciente nessa situação de conferência, né? Só que para a proteção do colaborador, para ele não errar, eu sempre digo e acho que é o mais correto pegar a seringa, né, com a identificação e comparar com a pulseira ou, enfim, o identificador do paciente para ver se é aquele paciente mesmo. A família, o paciente podem colaborar, mas é só ali que a gente vai conseguir conferir mesmo, porque às vezes o paciente, se for data de nascimento, às vezes também se confunde, enfim, né? Então, sempre comparar o pedido do exame, o pedido, a medicação que está entregando, a bolsa de transfusão de sangue, a seringa da coleta de amostra para transfusão, né? É muito importante. Isso. Tem situações bem críticas, né? Como cirurgias também, né? Sim. Isso mesmo. E tem algumas instituições, até algumas acreditadoras, elas falam nesse envolvimento do paciente como se você perguntasse para eles, assim, né? Não diz assim, você é a Fernanda? Não, né? Pergunta qual é o seu nome, para eles tentarem, vamos dizer assim, falar para você comparar, e você lê ali, né? Mas tem muitas situações onde realmente é importante você olhar a tem os materiais de alguma coleta que você está lá preparando, e você já está comparando, né? Você já está verificando. Então, o importante é verificar e a instituição definir quais são os seus identificadores, o nome completo e mais um, né? Normalmente as instituições colocam a data de nascimento ou o nome da mãe. O prontuário, né, do paciente. Isso. Número. Tem o número do atendimento ou do prontuário. Obrigada, Fernanda. Bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta. Eu agradeço a sua participação, muito esclarecedor, foi maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade. Dando continuidade ao nosso evento, apresento as nossas duas participantes, que é a Gabriele Paré. Ela vai falar sobre a Meta 3, ela é farmacêutica, coordenadora de suprimentos, técnico da AESC, que é a Associação Educacional de São Carlos, que é a mantenedora do Hospital Mãe de Deus, e ela é especialista em farmácia hospitalar e clínica. Você quer falar, Gabriela? Eu posso já apresentar a Michele? Pode já apresentar a Michele. E nós temos a Michele dos Santos Malta, que também vai falar sobre a Meta 3. Ela é enfermeira, ela é mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é especialista em Ciência da Melhoria pelo IHI, especialista em Gestão de Risco e Segurança Hospitalar pela Unicinos,
membro da Sobrasp e coordenadora de qualidade e programa clínico do HCOR. Sejam muito bem-vindas, meninas, a palavra é toda de vocês. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com os colegas do Voluntários da Saúde, né, um trabalho que tem um propósito muito gratificante para todos nós, né, um privilégio estar aprendendo todos os momentos que a gente se encontra. Então, vamos trocar um pouquinho de experiência, eu e a Gabi vamos fazer uma dupla na nossa apresentação, então, qualquer dúvida nos interrompam, a gente vai conversar, né, sobre a meta 3 de segurança nos medicamentos. E aí a gente vai focar, já foi trazido muito bem hoje pela Fernanda, sobre os marcos importantes da segurança do paciente, né? A gente traz na questão da farmácia, né? E aí nós deixamos aí em laranja as questões da Rede Sentinela, né, Gabi, de 2002 no Brasil, da farmacovigilância, da tecnovigilância, que é onde trazendo na campanha Salve 5 milhões de vidas, né, que eles instituíram vários bundles, e dentre esses está prevenir o dano em medicamentos de alto risco, que é o que a gente vai conversar hoje. Depois nós tivemos aí várias ações, né, que já foi trazido bem pela Fernanda, a RDC 36, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, a própria Fiocruz, né, que educou várias pessoas no Brasil e na Universidade de Lisboa sobre a segurança, entrando medicamentos, projetos PROAD, né, como Saúde em Nossas Mãos, a gente tem Paciente Seguro aí do Hospital Moinhos de Vento, então, vários projetos que trabalharam segurança em medicamentos. E aí, o que a gente sabe, qual é o problema que a gente tem, né, estabelecido, né? Cerca de 7 mil mortes por ano nos Estados Unidos acontecem como erro de medicamentos em ambulatórios ou hospitais. E existe um conjunto de evidências que demonstram não ser essa realidade muito diferente em outros países, inclusive no Brasil e em Portugal. E quando nós trabalhamos com a investigação de eventos, a gente vai para a pirâmide, né, e nós verificamos que o erro de medicamento, ele pouco vem à tona, né? Muitas vezes a enfermagem, né, e eu como enfermeira falo, nós resolvemos a situação naquele momento, né, e não nos damos conta que tem um atraso, um erro de medicamento, que muitas vezes não checar a validade ou o armazenamento correto. E eu e a Gabi vamos muito aí também abarcando toda a cadeia. E trazendo esse conceito, o que são eventos adversos, né? Aí, trazendo a RDC, incidente que resulta em dano ao paciente. E graves ou catastróficos, né? Aquele que a gente tem o dano permanente ou temporário. E a gente tem os never events, aqueles que nunca deveriam acontecer. E aí nós temos uma lista publicada internacionalmente, que nós trouxemos aqui somente a parte de medicamentos, mas se vocês quiserem essa lista, ela traz outros, como o rapto infantil, aqueles que seriam os never events mesmo, que a gente tem que olhar nas nossas instituições. E lá está, morte do paciente ou lesão grave associada a erro de medicação. E é aplicável em hospitais, centros cirúrgicos, né, unidades de curta permanência que a gente tem aí olhando o nível ambulatorial. Então, a gente tem erros de medicamentos em todas as cadeias do cuidado. E aí, a gente sempre tem que pensar, quando a gente está falando em saúde, ou pensar em risco, né, seja na cadeia medicamentosa, por que a gente implementa as ações de segurança, afinal de contas, né? Lá no estudo de Harvard, e depois a Joint Commission trouxe, né, as 6 metas internacionais a partir de 2002, por quê? Porque nesse estudo, se a gente trabalhar com esses medicamentos e reduzir os danos, nós teremos questões aí bem importantes para evitar falhas ao paciente. E aí nós falamos em processo. O que é processo? E a cadeia de medicamentosa, a Gabi vai trazendo a sequência, as etapas do processo, são atividades que agregam valor a um paciente. Então, uma superdose, né, uma baixa dose no uso de medicamentos e a alta vigilância, que a Gabi vai especificar melhor, ele nos traz aí um risco maior, e por isso que eles são chamados de alto risco e alta vigilância. E a abordagem por processos, para que funcione a cadeia medicamentosa, ela vem desde o planejamento de compras, até a prescrição médica,
administração à beira-leito pela equipe de enfermagem. Então, assim, tem relação entre todas as áreas. É uma das cadeias mais importantes, né, que pouco chama-nos atenção, né, na hora de olhar os eventos. Então, né, quanto bem falado pela Michele, a importância que tem quando a gente vai falar de segurança de medicamentos da Meta 3, o conhecimento da extensão dessa cadeia e da complexidade que a mesma tem, né? Ela exige toda uma padronização de processos, desde a escolha desse produto, né, na instituição, a forma de aquisição, o armazenamento, a distribuição e alocação, a segregação ou separação, conforme o próprio protocolo de segurança do paciente relacionado à Meta 3 traz para nós, a fase da prescrição. Muitos hospitais e instituições de cuidado à saúde, eles ainda têm a fase de transcrição, né, a transcrição do papel para o sistêmico. Então, a importância que tem essa fase para a informação correta poder gerar um preparo, uma dispensação, uma separação de material e medicamento para a correta administração, para aquilo que chega lá para a enfermagem, para o preparo e o cuidado ao paciente esteja extremamente correto e a gente possa aplicar a administração desse medicamento com toda a segurança ao paciente, né? E o monitoramento do efeito terapêutico é extremamente importante. Então, como algumas organizações de acreditação chamam, né, é a gestão, é o gerenciamento de medicamentos e o conhecimento dos profissionais, tanto farmacêuticos quanto da enfermagem, associados às outras equipes de cuidado ao paciente, para a gente entender a complexidade e gerar boas práticas e barreiras de segurança para que a gente evite os erros relacionados a medicamentos, né? E aqui o nosso tópico, a gente poderia tratar cada etapa desse grande processo da assistência farmacêutica, mas a nossa proposta é que a gente trabalhe e rode ciclos de melhorias relacionados aos medicamentos de alta vigilância, né? Nós temos um boletim do ISMP que divulga quais são os principais medicamentos, a lista está atualizada e faz com que dentro dessa literatura e baseado na literatura a gente possa promover o cuidado e a segurança para esses medicamentos conforme proposto no Programa Nacional de Segurança do Paciente, né? A atenção que nós devemos ter. Então, a partir disso, a primeira ação que a gente deve fazer em nossas instituições de cuidado à saúde é determinar a lista de medicamentos de alta vigilância, né? A partir de classes terapêuticas e apresentações que nós temos dentro da nossa padronização ou do manual farmacoterapêutico, como assim falado em algumas instituições. Então, a importância de olhar para esses medicamentos, padronizar a apresentação e a descrição desses produtos, identificar para todos os profissionais e não só para a enfermagem, mas para todos, médicos, farmacêuticos, enfermeiros e outros profissionais, para que todo mundo possa ter conhecimento. E além dessa determinação de lista, protocolar manejo e planos de contingência para que a gente evite, né, os never events, né, a gente gere barreira para que não aconteça eventos gravíssimos aos pacientes, né? Então, as estratégias para minimizar o erro, quando a gente fala de processo, a gente quer padronizar para poder engavetar essas etapas e controlar e diminuir a variabilidade. Quando eu falo de uma cadeia de assistência farmacêutica, o ciclo medicamentoso, a gente está falando de uma extensa cadeia onde a gente deve aplicar essa padronização e reduzir a variabilidade de apresentações de medicamentos, de concentrações dos eletrólitos, por exemplo, né? Aonde a gente armazena esses medicamentos, como eles são identificados e diferenciados e segregados dos outros medicamentos, né? Assim como existe a portaria 344 dos medicamentos controlados, a medicamentos de alta vigilância também tem que serem segregados e armazenados de forma diferente. Existe até sugestão de gaveta com chave para que não fique disponível aquele produto, né, de alta concentração e que se pego inadequadamente pode gerar um evento grave com risco, óbito do paciente, né. A prescrição, eu acho que aqui a gente tem
o principal documento que rege, né? A gente deve legislar a administração de medicamento a partir da prescrição. Então, a gente tem que fornecer para esse documento grandes identificadores, tarjas, cores, se for possível, diferentes, para que esse profissional de enfermagem e médico possam saber que há um cuidado diferenciado. Muitos sistemas informatizados permitem que a gente tenha dupla checagem, né? A gente possa fazer a validação dessa administração de medicamentos de alta vigilância por 2 profissionais. Se não for possível, no sistêmico, ser a partir de um processo criado e orientado e auditado para os profissionais na fase de administração de medicamentos. Alertas, cadastros que possam ter dose máxima e mínima desses medicamentos, que sugiram alergias e incompatibilidades e interações medicamentosas, que orientem a necessidade de diluição para que isso não seja incorretamente administrado. Etiquetas com cores, frases, a própria Joint Commission, ela orienta frases com base em estudos do ISMP para eletrólitos concentrados, né? E os passos para administração seguras, que são contemplados nos 9 certos de administração de medicamentos, tá? Então, trago aqui alguns exemplos, o próprio exemplo do Mãe de Deus, que é a utilização da cor rosa e da tarja rosa para rótulos de soros que vão receber medicamentos de alta vigilância, para na separação, o medicamento de vigilância na prescrição da farmácia, na separação ele é todo diferenciado, assim como na prescrição para o médico e para a enfermagem. Ele fica em um esquema diferenciado. Recentemente nós criamos um item de prescrição dos passos de segurança para a administração de medicamentos de eletrólitos concentrados, né? E algumas instituições que utilizam a cor vermelha desde a etiquetagem, da unitarização e na codificação de barras desses medicamentos. A importância que tem a gente colocar visualmente, mas também passar o conhecimento do porquê nós criamos essas estratégias para minimizar esses erros, né? Então, o alerta visual. Muitas instituições têm a possibilidade de ter área limpa, de ter processos em que podem preparar esse medicamento e manter apenas os eletrólitos concentrados dentro de uma área que vai encaminhar o produto pronto. Então, isso faz com que a gente disponibilize menos na área de administração de medicamentos e envie o produto mais adequado, diluído, para mitigar esses erros, né? Então, a importância que tem isso. A própria segregação, que não é apenas separar, é distanciar esses produtos para que não haja a alocação em uma prescrição ou na própria retirada da enfermagem desses medicamentos e evite o erro de pegar um medicamento inadequado numa concentração inadequada e a gente vir a ter um evento como os Never Events. Recentemente, quis trazer esse exemplo porque a gente está rodando um ciclo de melhoria nos eletrólitos concentrados, porque mudar a cultura de conhecimento de medicamentos de alta vigilância e tratar os eletrólitos concentrados com mais vigilância ainda é desafiador, né? A Joint Commission orienta isso. Hoje ela separa a meta 3 em 3 grandes orientações, né? Para medicamento de alta vigilância, eletrólitos concentrados, e num processo visando alguns medicamentos oncológicos, a exemplo da vincristina. Então, a gente vai rodar novos treinamentos a partir da identificação de uma ferramenta que nos sinaliza onde mais acontecem eventos adversos relacionados a medicamentos, e nós estamos elaborando um projeto de construção de uma área limpa para preparo, onde os eletrólitos concentrados estarão sendo preparados em uma farmácia e chegarão mais pronto, e mitigando esses erros a partir de um sistema para a enfermagem e para o paciente, né? Então, a prescrição também de todos os medicamentos de alta vigilância, elas passam por uma revisão do farmacêutico antes da separação, onde ele avalia a concentração, diluição e acesso, né, desse paciente, acesso central ou acesso periférico, porque isso é muito importante nos medicamentos de alta vigilância, né? E isso
né, de como é essa ferramenta que nos permite desenvolver o treinamento e a educação e orientação da equipe de enfermagem médica e dos outros profissionais de saúde, a partir de onde mais dentro do ciclo medicamentoso podem ocorrer eventos relacionados tanto a medicamento de alta vigilância quanto outros medicamentos. Então, a importância que tem a gente orientar o nosso treinamento e a nossa educação e ser periódica e constante para que essa equipe não esqueça a importância que tem esses medicamentos. A utilização de ferramentas de informação, né? Então, a gente tem uma central de avaliação de prescrição, é um grande ganho desse ano que nós tivemos, é utilizar a inteligência artificial para apoio ao farmacêutico, então isso faz com que traga agilidade, norteie todos aqueles passos de alertas, dose máxima, interação para esses medicamentos, e isso só saia para separação de farmácia depois de validado por um farmacêutico. Assim como essa mesma ferramenta de inteligência artificial, ela permite que na participação do farmacêutico em rounds, ele possa alertar necessidades de medicamentos na beira do leito para a equipe de enfermagem médica e também educar o paciente, tá? Então, a gente consegue contemplar as principais fases de risco, de erros, né, que podem ocorrer relacionados a medicamentos. A prescrição eletrônica, eu acho que é a melhor ferramenta para que a gente possa manter a legibilidade da informação, não ocorrer a utilização de abreviaturas para esses medicamentos, evitar erros de concentração, apresentação, diluição e vias de administração. Então, a gente consegue estruturar para que só tenha aquilo que realmente é seguro e é permitido para aqueles medicamentos. Isso é protocolar e colocar isso no sistema, né? Além disso, né, o LASA, que é o Look Alike, Sound Alike, grafias e sons semelhantes, a importância que tem dentro desses medicamentos de alta vigilância, a gente demonstrar isso para não ocorrer uma separação e uma troca desses medicamentos, e tanto no sistema quanto na identificação desses frascos de medicamentos e na orientação para a equipe de enfermagem. Então, aqui eu apresento para vocês algumas fotos de 4 frascos que são super semelhantes e que, se a gente não armazenar em locais distintos, poderá ocorrer a administração de um medicamento inadequado para o paciente. Então, a via certa, a importância que tem, a gente está atento a isso. Esse medicamento é super conhecido por ter dois tipos de vias de administração, então a gente separar, identificar e colocar isso para a equipe de enfermagem, né? A orientação dos 9 certos, a importância que tem a gente sistematizar, mas também orientar e demonstrar isso na prática, na beira-leito. E a gente, hoje, na instituição em que eu trabalho, a gente promove esse certo sistematicamente, porque nós temos o beira-leito e nós conseguimos identificar desde a pulseira do paciente, a leitura do medicamento, a dose e a hora certa apenas abre no sistema aquilo que realmente tem que ser administrado do paciente, os alertas relacionados ao medicamento de alta vigilância ou outros medicamentos, né? E tudo isso faz com que a checagem ocorre no horário da administração e o farmacêutico possa monitorar pela inteligência artificial a ação, farmacêutica, a resposta certa também, contribuindo aí para os 9 certos da administração. Pessoal, agora aí continuando, né, a Gabi trouxe, a gente combinou aí a parte da enfermagem, eu já vi que veio ali uma dúvida, é como fazer a checagem, e a gente vai trazer experiências práticas aí da vivência público-privada. Então, a Gabi já trouxe um pouco lá da ESC, né, que a gente participou lá no início, e a gente chegou a fazer um FEMEA nos medicamentos controlados, que é uma análise proativa de risco, muito bem falada ontem pela Vera Borrasca, né, do nosso grupo. Depois, né, a gente chegou a fazer uma ferramenta de um Lean com mapeamento de fluxo de valor, né, e aí entra a segurança dos medicamentos de alta vigilância, que começa, como a Gabi falou lá, utilizado a identificação da cor rosa. Aqui no H4 em São Paulo a gente usa vermelho, e a gente teve uma experiência, depois a Ethel aí pode contribuir, num grande hospital público aqui de São Paulo, né, em que a Gabi falou da Joy, mas aí a ONA a gente tem Quimento, né, diferentes acreditações dão um olhar para a segurança medicamentosa, no sentido que o farmacêutico clínico tomou uma posição em que a farmácia e a enfermagem têm que ser muito parceiras. E aí a nossa experiência nesse hospital público de São Paulo
foi fazer realmente um fórum entre farmácia e enfermagem, para que, com o recurso de contrato de gestão, que a gente vê aqui muitos dos nossos hospitais ou voluntários da saúde nesse sistema, né, nós reestruturamos toda a cadeia da assistência farmacêutica. E aí, assim, olha, eu não tenho hoje o que a Joinpad o que eles têm pedido na última versão do manual, né, Gabi? A questão dos eletrólitos serem preparados somente pela farmácia e já virem prontos na unidade, né? Uma exigência internacional, né, que está vindo aí esse ano. E aí, como é que a gente faz isso na prática, né? Num hospital público, numa unidade UTI neonatal, rodando um PDSA, a gente consegue começar pelo grupo, talvez, de alta vigilância, é uma opção que a gente tem, né, e criar, talvez, um técnico de enfermagem que fica ali preparando aquele medicamento exclusivamente para isso. Então, ok, eu não vou ter uma farmácia de manipulação, mas eu vou ter um processo, que a gente falou de processo seguro para manipulação daqueles medicamentos. Então, assim, a enfermagem tem a etapa da dupla checagem. E aí eu não tenho, vamos dizer, checagem à beira-leito, né? Mas existem a checagem manual. E quem pode fazer essa dupla checagem? 2 profissionais diferentes, porque a gente entra nos fatores humanos, né? Eu, Michele, vou lá e converso com a Gabi, e nós combinamos de fazer essa dupla checagem. Nós começamos assim, né, Gabi? Alguns anos atrás, manual, pessoal. Então, assim, um formulário no qual pode ser o técnico com o enfermeiro, o farmacêutico com o enfermeiro, o anestesista, porque a gente não chegou a aprofundar aqui, né? A gente tem as psicobots, né, em que a gente vai ter lá os controlados, né, que não são necessariamente alta vigilância, mas tem um risco altíssimo na instituição, né, em que o anestesista tem que checar, a gente tem que checar o descarte. Então, tem soluções simples e práticas que podem ser aplicadas, sim, no nosso dia a dia. Né, em um exemplo, lá no hospital público, nós tínhamos também um software informatizado, o qual nós conseguíamos usar a caixa alta também dos medicamentos. Mas, Michele, nós vamos ter somente prescrição manual. O que nós temos no nosso hospital, aqui tem pessoas de diferentes locais do Brasil, né? E aí, como é que a gente faz isso? Bom, eu posso ter a prescrição manual, né? E ter um grupo de farmacêuticos que faça essa transcrição, desde que o processo seja seguro. Então, muitas vezes a informatização acaba também tendo uma cópia e cola das prescrições, que é outros alertas que a gente precisa botar, né, nos medicamentos de alta vigilância. Então, assim, tem soluções simples. Então, a Gabi trouxe aí a cor do saquinho separado. Então, como é que eu... aí eu tenho uma máquina de unitarização. Eu posso já colocar etiqueta vermelha, etiqueta rosa, tem hospitais que usam marrom. Nessa unitarização, posso. São soluções simples que vão segregar o medicamento desde o estoque lá dos suprimentos, né, que a gente pode chegar nessa cadeia final, que é a dupla checagem da enfermagem. Aí a gente tem lá uma outra experiência mais recente, ali em Florianópolis, né, de trazer a assistência farmacêutica e os medicamentos de segurança com as exigências da Quimento Internacional, né, que também focam, assim como qualquer outra acreditadora, nacional ou internacional, para que a gente tenha um olhar sobre o risco, né, e sobre os fatores humanos dos profissionais que estão lá, muitas vezes com 12 horas de trabalho e que vão ter que administrar aquele medicamento, né. Na área pediátrica, né, aí a nossa vivência, muitas vezes a enfermagem precisa reestruturar, recalcular, né, as doses, né, UTI neonatal, UTI pediátrica. E como é que a gente separa essa questão dos medicamentos de alta vigilância? É identificando, fazendo dupla checagem, né, que é o novo redesenho do sistema, que o enfermeiro esquecia da seringa no bolso. E aí eles colocaram uma solução de engenharia que era um suporte na parede para que as pessoas não esquecessem mais daquela seringa. Então, a gente também precisa usar bastante a criatividade na cadeia medicamentosa para garantir a segurança, né? Vamos dizer... E aqui, né? Continua, Gabi. Há uma sugestão prática, né, quando a gente tem perfis diferentes de cuidado nas instituições, é a elaboração
com uma participação ativa do farmacêutico com a enfermagem na criação de tabelas de diluição, a determinação de protocolos padrão de diluição, para que a gente evite a variabilidade e principalmente na neonatal, na pediatria, onde a gente tem a dosagem sobre o peso corporal do paciente, né? Então, a importância que tem na construção de manuais, de materiais para consulta rápida, não precisa eu ter esse sistema informatizado, eu posso fornecer e orientar essa equipe para que essas travas estejam atribuídas ao processo durante a administração de medicamentos, né? Então, acho o papel que nós temos de participar ativamente em contribuir para essas barreiras e nessa educação em conjunto, né, com a enfermagem. Eu acho super importante pautar esses manuais, porque é isso que as acreditadoras nos orientam, né, de protocolos, políticas demonstradas na evidência prática, né, os eletrólitos concentrados, os medicamentos de alta vigilância, a gente tem extrema importância de trazer isso, não é à toa que a Joint Commission separou o LASA, o MAVE e os eletrólitos concentrados em 3 grandes grupos da Meta 3, né. E aí a gente tem também, né, Gabi, a questão dos carrinhos de parada, que agora a Gabi falando fez a gente lembrar, né? Os carros de parada têm lá os seus medicamentos de alta vigilância, muitas vezes dentro dos carrinhos de parada, né? Por muito tempo nós, da enfermagem, assumimos o papel de fazer essa auditoria, né? E hoje a gente trabalha em conjunto, farmacêutico e enfermagem, né? Tem um papel da enfermagem. O local, a identificação, né? A gente coloca todo um critério ali no carro de parada. E aí eu não sei se tem algumas perguntas, Andres, o Gabi, para a gente... Mas era aí. Caminhou via rede Sentinela a identificação de recebimento de frascos de eletrólitos concentrados muito parecidos, e isso aconteceu bastante porque a gente passou a desenvolver outros fornecedores com a própria pandemia, então a gente pôde olhar para o mercado, né, e entender que isso ainda continua acontecendo. Existe toda uma mudança da indústria, né, em que às vezes essa entrega para o mercado é lenta, né? Tem um grande laboratório no país que realizou algumas modificações que foram fornecidas por algumas associações e sindicatos do país, a qual eu participo, a Michelle já participou também, porém a gente viu que alguns produtos foram liberados ainda com necessidades, porque eles são LASA, né? São grafias, são semelhantes. Então a gente novamente alertou a indústria, porque são parceiros, eles fizeram essa modificação, mas eles vão ter que fazer toda uma readequação de linha de produção. Porém, isso foi super bom, acho que cabe a nós, a notificação ela é importante, quem tem avaliação do fornecedor, colocar isso como qualificação do fornecedor, como o feedback dele pontuar na qualificação do fornecedor, né, para que toda a cadeia converse e gere segurança do medicamento. Então, a gente o nosso papel ativo e de cobrança também do retorno e encaminhamento junto à Anvisa para fazer essas melhorias. Já melhorou bastante, assim, eu acho que a gente ainda tem bastante trabalho, mas eles estão mais abertos para essas modificações. A gente, inclusive, conseguiu, né, Gabi, há um tempo atrás, trocar rótulos aí de formol, né, por um evento adverso no Centro Obstétrico, não sei se você relembra, né, eram 2 frascos iguais, e a gente fez um parecer técnico, e a gente conseguiu com o fornecedor fazer essa troca. Hoje, na segurança também de eletrólitos, a gente tem fornecedores que já tem no rótulo do soro, né, o que, quando a gente começou lá na enfermagem, muitos aí, a gente tinha os rótulos todos iguais, né, soro glicosado, soro físio,
e hoje a gente já tem alguns fornecedores que identificam de forma diferente, né, quando tem eletrólitos. Isso facilita muito. As soluções dialíticas também, né, que já vêm prontas, os quimioterápicos, acho que aí tá na alta vigilância, a gente tem um Água para trabalho... injetáveis, né? Recentemente analisei um evento em que as águas para injetáveis elas podem ser confundidas com mulase, então a importância com soros de infusão contínua, então a importância que tem a gente identificar lá desde o armazenamento central esses produtos e demonstrar isso para a enfermagem, né? Uhum. Temos mais perguntas, mas assim, por causa do nosso tempo, né? Eu acho que a gente dá para fazer só mais uma, né? Acho que pode ser. Pode ser, né? A intervenção farmacêutica é uma das maiores barreiras. Uma intervenção deve ser considerada uma quase falha? Sim, é o near miss. É o near miss porque tu evitou o dano ali, o evento, na etapa de prescrição, separação, né? Entre a prescrição e a dispensação, a gente gera essa barreira. A gente classifica as intervenções como near miss, quase falha. Meninas, muito obrigada. Maravilhosa apresentação de vocês. Depois vocês leem o chat, tem vários recadinhos para vocês. Tá bom? Agora a gente passa a palavra para a Ethel para ela poder dar continuidade ao nosso evento. Agradecer a Fernanda, Michele, Gabriele pelas excelentes apresentações, contribuíram muito. Certamente a gente, se ficasse mais, teria mais dúvidas, né, para compartilhar, mas aí a gente vai poder fazer isso no grupo do Voluntários da Saúde, né, poder compartilhar esses conhecimentos e práticas, né, com nossos hospitais. Então, muito obrigada, foi excelente, e convidamos a todos que amanhã nós teremos a apresentação, então, da meta 4, da meta 5, da meta 6 e também o protocolo de prevenção de lesão por pressão. Então, nós teremos 4 apresentações, 4 colegas do Voluntários da Saúde que farão as apresentações amanhã. Então, convidem os colegas dos hospitais também, reforcem, e contamos com a presença de todos. Muito obrigada mais uma vez. Foto final, Ethel, para a gente finalizar aqui, com aquela fotinha da equipe toda. Ah, legal. Quem vai tirar? Vamos nessa? Vamos. O Lucas vai tirar para a gente. Eu pedi para o pessoal aqui no chat abrir as câmeras. 1 minutinho só, tá, pessoal? A gente já está encerrando. Isso. O Lucas está preparado aí? Estou preparado já 1, aqui. 2, 3, Vou tirar, viu? Ótimo. Bom, sorriso. Vou tirar mais outra só de garantia, viu? Vou contar aqui e vai. Peraí. 1, 2, 3 e... De garantia para a gente ficar bem bonito, né? Tá bom. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Beijo. Maravilhoso. Isso mesmo.